Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer uma implementação de um estudo GRR na linguagem R, de um estudo da repetitividade e da reprodutividade do medidor, tá? Então fiz um vídeo teórico sobre esse tema e agora nós vamos fazer uma implementação na linguagem R. Então basicamente eu vou utilizar aqui o pacote Six Sigma, que é um pacote que tem essa opção, fazer o GRR, fazer a análise do GRR, tá? E também esse pacote tem outras opções interessantes aí para a metodologia Six Sigma, tá? De planejamento de experimentos, controle estatístico, mas eu prefiro utilizar outras opções de fora, a não ser para o próprio GRR, que eu acho que é o pacote que tem as opções melhores aqui no R, na linguagem R. Se você não tem esse pacote instalado, antes de carregar, logicamente você tem que instalar, né? Então Six Sigma, tudo junto com os dois S maiúsculos, tá? Install.packages, entre parênteses e entre aspas. Depois que a gente carregou o pacote, nós vamos criar um planejamento para o estudo. Eu vou utilizar esse comando expand.grid e aqui dentro entrar com as variáveis que vão determinar o meu estudo, que no caso são aqui 3 operadores, tá? Para esse estudo que eu vou apresentar para vocês, 4 peças e cada operador mediu cada uma das 4 peças 3 vezes, tá? Então eu criei aqui as variáveis repetições de 1 até 3, operadores de 1 até 3 e peças de 1 a 4. Operadores ou até mesmo peças, se eu quiser eu posso entrar aqui com um vetor de variáveis categóricas, por exemplo, com caracteres aqui, com letras, né? Tá? Mas eu vou entrar numérico mesmo nesse caso aqui. E como a gente tem 3 repetições, 3 operadores e 4 peças, a gente vai ter um total de 36 medições. Esse comando expand.grid vai fazer todas as combinações dessas variáveis, tá? Eu já criei aqui o planejamento, a gente pode ver aqui como que ele ficou. A gente observar aqui, ó, as primeiras medições, 3 medições são do primeiro operador na primeira peça, depois 3 medições do operador 2 na primeira peça, e assim ele vai fazendo, beleza? Depois que eu criei aqui o planejamento, o que acontece? Como isso aqui é um planejamento para, vamos supor que você vai conduzir o estudo ainda, é interessante que essas medições sejam realizadas em ordem aleatória. Então, para isso, eu criei aqui uma variável que eu chamei de ordem para conduzir o estudo. Você vai fazer um vetor de 36 números, de 1 até 36, né? E vai sortear esse vetor 36 vezes sem reposição com esse comando sample. Então, vou criar esse vetor, ele já fez esse sorteio e eu simplesmente vou adicionar essa coluna ao nosso planejamento com o comando cbind, que é column bind. Então, vou combinar aqui a ordem e o planejamento e refazer o nosso planejamento, tá? E aí, se eu verificar esse planejamento novamente, agora eu tenho a coluna com a ordem, tá? A primeira medição seria aqui, ó, do operador 1 medindo a peça 1, né? A segunda medição seria do operador 2 medindo a peça 1. A terceira medição seria do operador 2 medindo a peça 2. A quarta medição seria do operador 3 medindo a peça 2. A quinta medição seria do operador 2 medindo a peça 3 e assim vai. Só que, se eu quiser, eu posso ordenar pela primeira coluna ali, né? Que a coluna ordem vai ficar mais fácil. E aí a gente aleatoriza todo o nosso planejamento seguindo essa coluna aqui, beleza? Então ficou um pouco estranho que no início a gente viu que começou pelo operador 1 e peça 1, né? Mas está aleatório. Se você continuar conferindo, você vai ver que está aleatório. E se você quiser gerar de novo, é só rodar aqui de novo, tá? E você vai ver que na hora que você ordenar aqui, ele vai gerar em ordens distintas, cada vez que você gerar. Mas se você quiser, você pode colocar aqui um set.seed, que às vezes você vai gerar e vai para o laboratório, e depois quando você voltar e rodar de novo, não vai dar a mesma ordem. Se você colocar um número aqui para controlar, uma semente para controlar essa aleatorização, sempre que você rodar essa semente antes de rodar o comando, ele vai gerar o mesmo vetor aqui, beleza? Essa coluna aqui eu vou ocultar ela, porque eu nem acrescentei o planejamento ordenado aqui, tá? Porque era só se fosse o caso de voltar ao laboratório. Como esse estudo já foi realizado, eu já tenho os resultados das medições aqui, eu simplesmente vou adicionar esses resultados aqui ao nosso planejamento, tá? Então eu criei aqui essa variável com as medições, tá? Logicamente eu entrei com a ordem certinha aqui, de acordo com o nosso planejamento. Então 16.55 seria o resultado da medição da peça 1 pelo operador 1, essa primeira medição, beleza?
Aqui ficou 2 colunas que eu rodei aquela linha 2 vezes lá, mas não vai fazer diferença porque a gente não está usando isso, tá? Enfim, então já rodei esse vetor medições, agora eu vou acrescentar aqui, quando eu venho aqui com cifrão e uma variável qualquer, eu estou criando uma coluna, né, com essa variável no meu data frame e adiciono aqui a variável, pode ser com o mesmo nome ou não. Aqui eu poderia ter colocado só med se eu quisesse, né, mas deixa o mesmo nome, enfim, vai dar certo. E tá aqui a coluna com as medições, tá? Para vocês não ficarem achando aqui estranho isso daqui, eu vou rodar tudo de novo até aqui, ó. Beleza? E vamos ver o planejamento aqui. Pronto. E agora sim nós podemos fazer a análise. A análise é com esse comando aqui, ss.rr, que é do pacote Six Sigma. E basicamente eu tenho que entrar primeiro aqui com a variável, que é medições, depois com peças, que é part, que está em inglês, tá? Eu poderia colocar assim se eu quisesse, ó. var igual medições, part igual a peças, que é o nome que eu dei no meu data frame, né? appr de appraisers, eu coloquei aqui operadores, né? E data igual ao nome do planejamento, plan_rr, beleza? Ctrl Enter, pronto, está feita a análise. Ele gera um gráfico aqui que daqui a pouquinho a gente vai ver, aqui fica um pouco apertado, mas eu vou gerar um PDF para ficar melhor, beleza? Sempre fica apertado aqui, no painel de gráficos aqui do RStudio, a gente vai ver melhor ali no PDF daqui a pouco. Mas vamos ver primeiro aqui a nova para 2 fatores que foi gerada aqui, considerando aqui peças e operadores e a interação entre peças e operadores. Então, basicamente aqui, a nova, o que ela faz? Ela faz o particionamento da variância, considerando as repetições que foram realizadas, e a partir disso, do particionamento da variância, das fontes de variação que a gente considerou, a gente consegue testar a significância aqui dessas fontes de variação. Ó. Consigo testar se há diferença entre as peças, se há diferença entre os operadores, se há interação entre peças e operadores. Logicamente, eu desejo que não haja diferença entre os operadores e que não haja interação entre peças e operadores, porque se não há diferença entre operadores, significa que os meus operadores fazem as medições de forma homogênea, e se não há interação, significa que eu não tenho nenhum operador medindo alguma peça de forma distinta dos demais. E eu desejo encontrar diferença entre as peças. Por quê? Porque eu estou medindo peças diferentes no meu estudo RR. Eu seleciono peças que são diferentes para avaliar aqui as possibilidades do meu processo. Então, seleciono, nesse caso aqui são 4 peças, né? Esse estudo foi realizado por alguns alunos alguns anos atrás. Então, 4 peças medidas por 3 alunos, cada um medindo essas peças 3 vezes. Essas peças representam, por exemplo, a realidade de um processo, a variabilidade que um processo pode fornecer na prática para o meu cliente, né? Então, eu seleciono aleatoriamente as peças e também os operadores. Os operadores representam aí os operadores que eu tenho no meu controle de qualidade. E nesse sentido, eu tenho uma nova para efeitos aleatórios, porque na prática eu não tenho somente essas peças e esses operadores, tá? Mas se eu tenho diferença entre as peças, é positivo. E como que eu vejo se há diferença entre as peças? Basicamente, eu vou ver a probabilidade aqui relacionada ao F calculado. Se essa probabilidade for menor que o meu nível de significância adotado, nesse caso eu vou adotar o nível de significância de 0,05, que aí eu tenho 0,95 de confiança estatística. Enfim, se essa probabilidade que eu chamo de p-valor for menor que o nível de significância, eu rejeito a hipótese de igualdade entre as peças, ou seja, a diferença entre as peças. Então, nesse caso aqui, 3,41 vezes 10 elevado a menos 10, ou seja, p-valor praticamente nulo. Então, eu rejeito a hipótese de igualdade entre as peças. As peças são estatisticamente distintas, tá? Já em relação aos operadores, como eu tenho um p-valor aqui de 0,42, que é maior que 0,05, eu não rejeito a hipótese de igualdade entre os operadores, ou seja, de forma geral, eles medem igual. E a interação entre peças e operadores, como deu um p-valor bem baixo, eu rejeito a hipótese de igualdade entre as combinações aqui das interações entre peças e operadores, ou seja, tem pelo menos um operador medindo alguma peça de forma diferente. A gente vai averiguar com calma daqui a pouco. Mas além de testar isso, é importante aqui no GRR trabalhar aqui com as variâncias, né? A variância dos operadores, das peças e da interação. E também a variância da repetitividade. A variância total é dividida nessas variâncias. Na verdade estão aqui, né? Mas esse particionamento vem aqui basicamente da média dos quadrados. Tem alguns cálculos que são feitos aqui que eu não vou detalhar. Eu já detalhei isso no passado num vídeo que eu fiz, um estudo de GRR utilizando planilhas do Google. Você pode reproduzir no planilhas, no Google Sheets ou então no Excel, mas enfim,
Basicamente aqui eu tenho as variâncias, ó, a variância do RR, que seria a variância da repetitividade e da reprodutividade juntas, somadas, né? E a variância da repetitividade seria a variância relacionada aqui ao erro aleatório, né? A repetição das medições em uma peça por um operador, né? Mas lógico, isso combinado para todas as combinações que eu tenho ali. E a reprodutividade está relacionada à diferença entre os operadores e a interação. Então a reprodutividade vai contar essas duas fontes aqui, vai somar essas duas, beleza? E aqui nesse caso é basicamente a interação que teve aqui uma variância mais alta, né? E aqui a variação peça a peça, a variância relativa às peças, que é praticamente 99,9%. Então, de forma geral, a gente tem uma contribuição do RR muito baixa aqui, né? Só que eu não trabalho com as variâncias aqui, eu trabalho com o study var, que seria o que? Eu pego a variância, tiro a raiz, aí eu tenho o desvio padrão e multiplico por 6, porque no 6 sigma a gente considera 6 desvios padrões em relação à média. A partir do study var é que a gente vai considerar aqui o percentual de variação de cada fonte aqui de nosso interesse. Eu desejo aqui que o RR seja menor que 10% e já está, mas eu quero mesmo assim investigar por que foi significativo isso aqui, porque apesar de eu ter um percentual de variação do meu medidor muito baixo, ou seja, da repetitividade e da reprodutividade bem baixos, né, eu tenho uma interação aqui, ou seja, tem um operador que está medindo diferente uma peça ou mais, e aí eu quero investigar o que está acontecendo, tá? Mas de forma geral, o resultado do meu estudo é bom, porque se isso aqui for abaixo de 10%, eu posso considerar o meu medidor aceitável, mas para entender melhor por que isso aconteceu aqui, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Para a gente conseguir visualizar melhor esses gráficos aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em exportar, save as PDF, vou aumentar aqui, ó, comprimento e altura, vou colocar 8,8, já testei, fica razoável. E eu não vou nem salvar, poderia selecionar o diretório e colocar um nome aqui, mas vou dar um preview nesse PDF. E aqui eu tenho alguns gráficos, ó. Aqui eu tenho gráficos de barra, posso ver aqui que o meu RR, o percentual aqui do study var está bem baixo, né? Está abaixo de 10% que essa linha tracejada aqui, então isso é bom. Tanto a repetitividade quanto a reprodutividade estão baixas, né? A reprodutividade um pouco maior, e a maior parte da variação que a gente viu nas medições é devido à variação entre as peças, tá? Aqui eu vejo aqui os resultados de cada peça, medição por peças, né? Então peça 1, 2, 3 e 4. Eu vejo aqui que na peça 3 eu tenho uma variabilidade mais baixa, né? Na 2 pouco maior que a 3, depois a 1, e a 4 parece que eu tenho uma variação um pouco maior. Aqui eu vejo gráficos de controle aqui da amplitude por operador, tá? O ideal é que isso aqui estivesse tudo sob controle dentro das linhas vermelhas, mas para o operador 3, medindo a peça 1 não está, depois a gente tenta averiguar. E aqui também eu tenho uma carta de controle das médias de cada peça por operador. Então, as 4 peças dentro de cada um dos 3 operadores. Aqui é legal que esteja da forma que está, fora de controle, ou seja, aqui são 2 limites, eles ficam até bem estreitos porque eu tenho uma alta variabilidade entre as peças, tá? Então, no estudo GRR eu desejo que isso aconteça mesmo, beleza? E aqui os resultados das medições por operadores. É interessante que eu tenha uma igualdade entre os operadores, né? Então, entre as médias e entre as medições, aqui eu tenho uma variação, mas a gente vai averiguar melhor aqui nesse gráfico, que é um gráfico de interação entre peças e operadores, e eu posso ver aqui, ó, que para as peças 1, 2 e 3, em média, os operadores estão aqui distinguidos por cores e as peças estão aqui, ó, as 4 peças. Então, para as peças 1, 2 e 3, eu tenho bons resultados em média para os 3 operadores. Mas para a peça 4, eu vejo que há uma diferença aqui, né? Possivelmente o operador 1 está dando resultados mais altos que os outros 2. Então, bem próximo, não está dando nem para ver o resultado do operador 2. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui no R, vou dar um cancel aqui. E vou verificar aqui, ó, como é na peça 4 aqui que eu estou vendo essa diferença. Vou ver o que está acontecendo. Essas 3 medições são do operador 1, essas 3 do 2 e essas 3 do 3. Eu percebo que os operadores 2 e 3 estão medindo de forma bem homogênea e o operador 1 não. Essas medições foram feitas por um micrômetro que tem a leitura da escala principal com 0,5 meio milímetro de resolução. Ou seja, o que aconteceu aqui foi um erro de medição. Se eu pegar esse 19,34
aqui um erro de leitura, tá? Do operador 1. Se eu pegar esse 19,34 e subtrair 0,5, ó, 18,84. Então, os resultados dele, se ele tivesse lido a escala principal corretamente, seriam 18,84, 18,84 e 18,84. Então, ele fez digamos assim, o posicionamento do micrômetro na peça certinho, porque ele conseguiu medir as medições de forma igual. Você olhar o operador 3 aqui, ó, teve dois resultados, 18,85 e o terceiro 18,84. O micrômetro não é um instrumento que tem tanta influência da força do operador, porque ele tem uma catraca que define ali a força de contato, mas tem esse problema aí que pode acontecer de erro de leitura, não só com o micrômetro, mas também com outros instrumentos, tá? Então, logicamente que na prática o que eu deveria fazer é mostrar ao operador o erro que ele cometeu e treinar o operador novamente, logicamente treinar todos os operadores envolvidos e conduzir o estudo todo novamente. Mas aqui, como é uma situação de ensino, eu vou rodar essa parte aqui novamente, tá? Eu vou fechar aqui e a gente vai dar uma olhada novamente na nova e depois a gente vai olhar a análise gráfica. Então, o que acontece? Quando eu tenho um GRR e não acontece interação, não tem interação, a nova é refeita, retira-se a interação, tem um nível de significância para remover a interação aqui, tá? A interação tem uma probabilidade maior que esse nível, ele refaz a nova aqui com o modelo reduzido, retira a interação entre peça e operador, que é uma situação ideal, que aí não tem nenhum operador medindo alguma peça de forma distinta, e recalcula os percentuais aqui, considerando apenas a reprodutividade a partir da diferença entre operadores, desconsiderando a interação. E aí a gente percebeu aqui que a gente tem uma variação do RR de 1% apenas, que é muito baixo. Antes isso estava dando quase 3%. A gente conseguiu diminuir bastante. E graficamente a gente vai ver um resultado bem mais homogêneo aqui das medições. Aqui ainda ficou com um probleminha, mas como está muito baixo, eu vou deixar lá o RR aqui. Eu já tenho uma homogeneidade entre médias aqui muito boa, né? A gente quase não consegue ver a diferença entre médias mais, tá? Aquele erro da peça 4 já desapareceu, né? E lógico, se você ficar tentando corrigir o erro de repetitividade, por exemplo, você vai ter que ficar voltando, mas enfim, nunca você vai ter um resultado perfeito e também não é ideal você ficar manipulando o estudo, né? Eu vi ali porque isso foi fácil de identificar o erro na peça 4, que tinha uma diferença entre médias alta, né, do operador 1 para os outros dois operadores nessa peça que estava caracterizando uma interação, tá? E aí eu identifiquei que foi um erro de leitura. Então, basicamente é isso, tá? Eu queria, já que a gente falou desse erro de interação, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, só para ficar bem claro, duas situações que eu coloquei aqui. Eu fiz um desenho aqui de dois gráficos de interação. Aqui seria uma situação onde eu tenho uma variabilidade entre operadores alta. Então, eu coloquei aqui dois operadores medindo 3 peças. Eu vejo que o operador B sempre mede com resultados mais altos que o operador A. Então, de forma geral, aqui é um erro dos operadores, porque eu percebo que os dois operadores, de forma geral, medem de forma heterogênea. Então, aqui a nova acusaria lá significância para os operadores. Agora, quando eu tenho esse caso aqui, ó, que foi o que aconteceu ali no nosso estudo, eu tenho um operador medindo uma peça de forma diferente em relação ao outro, tá? As outras peças, eles medem de forma igual. Então, o problema está aqui nessa peça. E aí eu vou ter que identificar o porquê que aconteceu, qual operador que mediu errado aqui, né? O ideal nesse caso, como são dois operadores, não tem um terceiro para tirar a prova, o ideal é treinar e fazer os operadores conduzirem todo o estudo novamente, fazendo todas as medições novamente. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Esse foi um vídeo aí de implementação na linguagem R do estudo GRR, tá bom? Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.